Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Faz bastante tempo que eu tenho gravado um vídeo aqui, mas com a graça de Deus eu voltei. E para começar o vídeo, né, com chave de ouro, eu vim trazer para vocês aqui uma mensaginha. Uma mensaginha, não, né? Uma mensajona da palavra do Senhor, da parte do Senhor aqui, para a gente meditar, né, nos ajudar, motivação pra gente. E eu vou trazer para vocês que se encontra em Atos capítulo 9, que vai falar sobre a convenção de Paulo, né? A convenção do apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo. Para quem não conhece sobre a história do apóstolo Paulo, antes, né, da convenção dele conhecer a Cristo, ele odiava os cristãos, ele perseguia, ele matava, ele torturava, prendia o povo de Jesus. Por quê? Porque ele era fariseu, né? Ele amava o judaísmo e ele odiava tudo que ameaçava essa existência, né, do judaísmo. Porque para quem sabe e também quem não sabe, né, a vinda de Jesus Cristo naquele tempo, o nascimento de Jesus e a morte de Jesus Cristo era um escândalo para os judeus, né? Por quê? Porque eles esperavam que Jesus Cristo viesse, o Messias, viesse de forma como um rei, né, com uma grande força, né? Que nem na política, vindo de filhos de sacerdotes, tipo isso, ele esperava que Jesus Cristo viesse com essas forças divinas, entendeu? Mas na verdade, né, Jesus veio de uma família humilde, né, nasceu numa manjedoura e todo mundo conhecia ele, né, como uma simples pessoa, e para ele isso era um grande escândalo, né, para o povo, para os judeus. Por isso que ele odiava o povo de Jesus Cristo, né, porque isso ameaçava o judaísmo para eles. E no momento que ele estava indo para Damasco, já para perseguir e matar os cristãos lá, né, ele estava com autorização dos chefes da lei, né, e quando ele estava indo, né, chegando em Damasco, foi no momento que Jesus teve um encontro com ele, né, que a luz do Senhor fez ele cair e Jesus falou até assim para ele. Foi quando ele cegou também, né? Jesus falou assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não é? E foi quando ele fez: Quem é, Senhor? Isso é no versículo 5 do capítulo 9 de Atos. E Jesus disse: Eu sou Jesus, aquele que você me persegue. E ele continua dizendo: Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Ele estava cego e quem levou ele, né, foi os homens que estavam com ele, né, guiaram ele para aquela cidade. E foi no momento também que Jesus falou com Ananias, né, para ir ao encontro de Saulo, né, para tocar nos olhos dele, que ele voltaria a ver, que ele estava cego, né. Aí, olha só o que Ananias, o profeta Ananias disse: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram, né? Só que olha o que Jesus diz: Vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Ou seja, Jesus ele não desconhecia as obras de Paulo, ele sabia muito bem o que ele fazia, ele sabia todas as perversidades, todas as maldades e crueldades que ele fazia com o próprio povo dele, né? Que é pior ainda, com os escolhidos dele. Jesus sabia de tudo isso, pois ele acompanhava desde o seu nascimento, desde quando estava no ventre e antes da existência dele, né? Quando Jesus o criou e deu vida a ele no ventre de sua mãe, Jesus conhecia todos os passos de Paulo. Jesus estava acompanhando tudo e mesmo assim Jesus o escolheu. Ou seja, Ananias disse: Senhor, mas todos, né? Todos sabem o que esse homem faz. Jesus não está perguntando a ele sobre a opinião que as pessoas têm dele. Por quê? Porque Jesus sabe quem é Paulo. Jesus sabe quem ele é de verdade. Jesus sabe as coisas que ele fez, as maldades que ele fez, mas Jesus sabe também o quanto o nome dele ia ser glorificado através da vida dele. Ou seja,
Jesus, ele não tá preocupado, ele não quer saber o que as pessoas pensam a nosso respeito, o que elas dizem sobre nós. Jesus acompanha nossos passos, ele tem um pensamento de paz sobre nós. Está na Bíblia dizendo isso, né? Que ele conhece toda a nossa trajetória, ele está no passado, ele estava no passado, ele está no presente hoje e ele está no futuro. Por isso que Jesus Cristo morreu por nós, porque ele nos conhece, entendeu? E o problema de muita gente, o meu problema antes também, que Jesus me mostrou, é que a situação que a gente está vivendo hoje, as coisas que a gente está passando hoje, dificuldade, preocupações, às vezes a gente está passando por uma crise de ansiedade, por um desespero, alguma coisa assim, que nos torna uma pessoa difícil, entendeu? Às vezes a gente fica estressado, tá mal, entendeu? E o que acontece? O problema é a gente acreditar que somos dessa forma. Ou seja, a situação que a gente está passando hoje não determina quem nós somos para Cristo. Entendeu? Porque Paulo ele era malvado, ele era cruel com os cristãos, mas aquilo não determinava quem ele era para Cristo. Por isso que Jesus teve um encontro com ele, porque aquela situação não determinava nada. Jesus sabia quem ele é e isso já era o suficiente. Entendeu? Então, o que a gente aprende com isso é a gente não pode parar a nossa vida por uma situação que a gente está vivendo no momento hoje. Por quê? Porque Jesus sabe os planos que ele tem para nós. E a gente é de uma forma que não vai mudar para Cristo. Por quê? O que eu quero dizer com isso, gente, é assim. Jesus nos criou de uma forma, com um chamado. Só que o pecado corrompeu tudo isso dentro de nós. Mas isso não mudou quem somos de verdade. O inimigo quer fazer com que a gente acredite que somos assim, fazendo com que a gente se diminua, se entristeça, se compare com outras pessoas. Mas isso Jesus vem para nos limpar. A morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado naquela cruz, foi para nos limpar. E Jesus, ele não quer, quando ele fala, né, em Romanos, capítulo 14 e versículo 21, quando ele fala que... Romanos não, gente, João. Quando ele fala que se a gente obedecer e aceitar os ensinamentos dele, a gente está provando que ama ele. E Deus nos amará e Jesus também nos amará e ele se manifestará pra gente. Ou seja, ele vai nos mostrar quem ele é pra gente. Mas não é apenas isso. Quando a gente faz a vontade do Senhor e conhece a Ele, Ele não apenas mostra quem Ele é para nós, Ele mostra quem nós somos para Ele. Por isso que Ele vem e nos limpa, deixa nossas vestes mais alvas que a neve. Porque o inimigo quer suja a gente e quer convencer que nós somos dessa forma. Mas Jesus vem para limpar tudo isso, ou seja, aquele não era o Paulo que Jesus Cristo fez. Por isso que Jesus insistiu na vida dele, não desistiu da vida dele, teve aquele encontro, porque ele sabia quem ele era de verdade. Entendeu? Meu pensamento, o que eu creio é, Jesus não nos muda. Ele apenas nos limpa de algo que o pecado nos sujou, tentando nos convencer que a gente era aquilo. Como assim? Assim, gente, vou dar o exemplo do apóstolo Paulo, né? Paulo, ele se dedicava em matar os cristãos, ele se dedicava no judaísmo, entendeu? Ele era um homem determinado e tal. Só que ele usava isso da forma errada, né? Para perseguir o povo de Cristo. E Jesus não mudou isso nele. Ele continuou sendo determinado, com muita perseverança, ousadia e autoridade. Só que o quê? Na presença de Jesus Cristo, fazendo na obra dele. Jesus vai pegar aquilo que ele colocou em nós, que muitas vezes utilizamos da forma errada, para a gente fazer da forma certa. Então, meus irmãos, não se aprisione numa realidade que você está vivendo hoje, a qual não determina quem você é para Deus. Deus sabe quem você é. Ele já, né, preparou o seu futuro, tudo. Então, se você quer viver o que Deus tem para sua vida, continue buscando, que além dele mostrar quem ele é, ele vai mostrar quem você é para ele. Então, irmãos, o segredo é: não desista, vá continuando. Você só não pode parar. Só não pare, que Deus vai honrar todo o seu esforço, né? Tudo que você está fazendo para conseguir conhecer mais a Ele, porque em Hebreus 11, 6, ele diz isso. Ele diz que recompensa todos os que os buscam
conhecê-lo melhor. Então, só não pare, que Deus ele vai revelar tudo a você, todos os planos que ele tem para cumprir na sua vida, e pode ter certeza que é incrível, não subiu em sua mente o tão maravilhoso que Deus tem preparado para você. E acredite que a situação que você está vivendo, por mais terrível que seja, ou situação difícil, não determina quem você realmente é para o Senhor. E Ele quer te limpar de toda a sujeira que o inimigo fez em você, na gente. Então, continue confiando no Senhor, que Ele vai transformar a sua vida e de toda a sua família, amém? Então, gente, fique com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau!